com membros da equipe artística, prefeituras, biblioteca e casa de cultura parceiras. Fiquem conosco. Tenham todos um bom espetáculo. Boa noite. Sejam bem-vindos à transmissão da obra de anchietaavocê.com, de Cadu de Castro. Após o trabalho, teremos bate-papo com membros da equipe artística, prefeituras, biblioteca e casa de cultura parceiras. Fiquem conosco. Tenham todos um bom espetáculo. O que surpreende, intriga e muitas vezes assusta são as mentalidades que perpassam o tempo e permanecem apesar do transcorrer da história. Entretanto, você, alienado e iludido que é pelas falsas verdades e pelo vácuo ideológico da sociedade contemporânea, acredita que evolui. Evolução. E você acha que é evoluído? Que evolução é essa? Você pertence a uma sociedade que consegue transplantar órgãos, manipular genes, construir próteses de membros, mandar naves tripuladas para o espaço sideral e, ao mesmo tempo, assiste homens, mulheres e crianças morrerem de fome, como se morria na Idade Média. E você se acha evoluído? E aí você vê, lê ou ouve de alguém que os indígenas estão se suicidando em larga escala porque querem desterrá-los. E esta é a única forma de resistência que lhes é permitida. Então você reproduz o discurso que aprendeu
e encontram respaldo nos estereótipos que as mídias parciais e elitistas ajudam a consolidar, de que o índio é preguiçoso, hostil, indolente, não trabalha e, consequentemente, não produz. Portanto, não merece, não precisa da terra, já que o único uso que faz dela é extrair madeira para vender. Que há muito tempo deixaram de ser indígenas, pois vestem roupas, têm celulares, andam de caminhonetes, usam computadores, e por tudo isso merece o desterro. E você propaga tudo o que eles dizem nos meios de comunicação. Você crê nessa mídia que esconde corpos e fabrica mentiras que se tornam verdades. Você é sedento, chega a ser compulsivo pelas inovações tecnológicas e quer que os indígenas vivam como viviam há 500 anos. E você acha que evoluiu? Exceções feitas aos bens de consumo contemporâneos, como a caminhonete, roupas e celulares, você pensa como pensavam há 500 anos. Apesar de terem se passado tantos séculos, você tem a mesma dificuldade de enxergar o outro que os aventureiros e jesuítas que colonizaram essas terras e justificaram no que chamavam de seres primitivos, sem alma e selvagens todas as atrocidades que cometeram. Tudo que não faz parte daquilo que você pensa, de seus valores, costumes, crenças, usos e relações simbólicas é errado, é ruim, é inaceitável, e você tem que impor as suas verdades, pois as suas verdades são a salvação do outro. Você e seu mundinho dualista, maniqueísta, e você se diz evoluído. Você não tem noção do sentido de alteridade. A região brasílica que habitamos é povoada por índios, cujo costume é matar o inimigo e comer a carne humana em banquetes que são organizados com imenso prazer e doçura. Difícil é compreender que não lutam por terras, nem para saquear os inimigos, e que caminham com alegria por mais de 300 milhas para fazer guerra. Apresam 4 ou 5 inimigos, e depois de um tempo os matam e comem em grande festa, onde cantam, dançam e bebem os vinhos que eles mesmos fabricam a partir do milho e da mandioca, e que chamam de cauim. Nem as unhas dos inimigos se perdem. O que mais nos causa horror é que os inimigos sentem ser assim tratados excelentemente com distinção, e pedem, segundo eles mesmos imaginam, uma morte gloriosa, porque dizem que só os medrosos e os fracos de ânimo é que morrem, e depois de sepultados têm que suportar o peso da terra sobre si, o que eles creem ser gravíssimo. Cada um é rei de sua casa e vive como quer. E destes pecadores muito pouco ou nenhum frutos poderá colher, se a força e o auxílio do braço secular da igreja não acudir para domá-los e submetê-los ao jugo da obediência. Estes índios casam-se com parentes e primos, o que nos causa grandes embaraços, pois não podemos admiti-los ao batismo. Isso é grandemente necessário, que as nossas regras se afrouxem nessas paragens, e a não ser o parentesco de irmão com irmã, possam em todos os graus contrair o casamento. Para conseguirmos realizar a nossa missão de salvar estas almas nessas Índias ocidentais, outras regras da Santa Madre Igreja devem ser afrouxadas, senão estes seres bárbaros, que mais se aproximam da besta fera que do homem, não quererão se dar ao culto da fé cristã. Por isso não basta qualquer fervor para vir de Coimbra para estas terras. É necessário trazer um forte cheio de virtudes, possuir grande fortaleza interior e grandes desejos de padecer, de modo que ainda que os trabalhos sejam muitos, os pareçam poucos. É muito comum, irmão, viver somente entre os índios, as suas maldades e mentiras, durante 6, 7 meses, sem ter outro irmão com quem conversar,
As mulheres andam nuas e não sabem se negar a ninguém. Pelo contrário, importunam os homens, julgando-os pelas redes, porque consideram uma honra poder dormir com os cristãos. Por isso convém ser muito virtuoso, um verdadeiro santo para ser padre da companhia por aqui. Deus misericordioso seja louvado e glorificado, fonte da nossa virtude e retidão. Tem uma amiga postando aqui no grupo do WhatsApp sobre o risco de vida iminente que os povos indígenas sofrem com a Covid, com os garimpos em suas terras e com as constantes ameaças de desterro. Está falando também que não acha isso justo com os filhos mais antigos da pátria mãe gentil. Mãe? Ai, não vou aguentar. Oi, deixa eu te perguntar, mãe, que mãe é essa, hein, que permite tanta desigualdade e injustiça entre seus filhos? E gentil para quem? Pro hostil homem branco mercantil, permitindo que oprimam as nossas irmãs e irmãos, negros, pobres, indígenas, homo, transexuais, migrantes, refugiados? Isso é ser mãe gentil? Ou você pode ter simpatia pela causa indígena e ponto com, como você é. Sua única atitude foi fazer umas postagens com a hashtag Somos Todos Indígenas nas redes sociais? Ou é daqueles que reproduz todos os estereótipos negativos sobre o indígena, construídos historicamente pelo colonizador para justificar o desterro, a escravização e o extermínio dos povos originários? Não, eu defendo a economia. Se eles não usam a terra, deixe os outros usarem. Eu compartilho as mensagens do grupo do WhatsApp defendendo a geração de riquezas, o agronegócio, o garimpo. Fazendo isso, me sinto engajadíssimo e cumpridor da minha missão como as gentes de bem desse país. Afinal, precisamos de empregos, não de indígenas ocupando terras. Porque sou patriota. Choro ao ouvir o hino nacional ser entoado no exterior. Nossa pátria, mãe gentil. Mas você não pensa nas palavras que entoa, apenas entoa. E alienado se emociona quando vê a bandeira hasteada ostentando as cores das matas e do ouro. Entretanto, o que é que você faz por essas matas? As destrói. Sim, as destrói. A pecuária e a extração de madeira são as atividades mais devastadoras das nossas florestas. E você, consumidor irresponsável, compra todos os produtos derivados dessas atividades sem menor pudor. É porque, para você, o que importa são suas necessidades e desejos. Que triste. Não, é triste saber que a natureza, ela fala, mas o ser humano, ele não escuta. E se o planeta é um organismo vivo, você seria uma célula maligna, o câncer da Terra, pois só a consome e a destrói. Pense nisso, o que é se iludir e se enganar. Ignorante que é, não percebe que foi enganado por uma verdade forjada para te alienar. A cor verde da bandeira representa a Casa Real dos Bragança, e não as matas, como você acreditou. E a cor amarela é uma homenagem aos Habsburgos. E também compartilho imagens de datas cívicas e posto bandeira das verdes matas e do ouro. Ouro? Ouro? Mas que ouro? Os colonizadores levaram todo o ouro embora. E o ouro daqui sustentou Portugal por décadas e indiretamente financiou parte da Revolução Industrial Inglesa. É bandeira, ouro, hino, todo símbolo de uma elite econômica e política a qual você não pertence, mas quer pertencer desesperadamente. Ou será que você pertence? Você é um tolo alienado que se acha desenvolvido. Você é tão desenvolvido quanto aqueles que, ostentando bandeiras cruz-maltinas, para cá vieram para extrair o pau-brasil. Privaram os índios de suas terras, dizimaram seus povos, e depois desmataram e escravizaram para plantar o cana-de-açúcar. Você ainda carrega muito consigo da mentalidade medieval, daqueles homens modernos que colonizaram essas terras, mas com a subserviência de quem aceita tudo. Sucesso é dirigir
casa, se vestir muito bem, viajar para o exterior e se hospedar nos melhores hotéis. Isso é ser próspero. Isso é ser próspero. Você já parou para pensar se uma pessoa dessas é feliz? Se tem boas relações, se é querida pelos amigos, familiares, etc, 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 etc. Porque para você, a felicidade está disposta em prateleiras. A felicidade se encerra ao acesso aos bens de consumo. E você quer. E nunca está satisfeito. Quando você tem uma coisa, já quer outra. Você nunca está feliz. Para os colonizadores, prosperidade era possuir pedras, ouro, prata, escravos. E faziam tudo para alcançar as suas conquistas. Matavam, roubavam, violavam, profanavam. Egoístas, gananciosos. E você é egoísta. Você é egoísta e egocêntrico. Você sobrevaloriza os seus problemas. E por menores que eles sejam, faz sempre com que pareçam bem maiores que os das outras pessoas. E se vale disso para se mostrar forte, frágil, ou que lhe trouxe vantagem. Falta de empatia e alteridade. O sofrimento e o sacrifício do outro é sempre pequeno, é quase inexistente diante do seu. Você é um poço de virtudes. E são por essas suas virtudes que você sempre consegue carregar um fardo mais pesado que o dos outros. Temos uma grande escola de meninos índios bem instruídos na leitura, escrita e nos bons costumes. Estes meninos, por nós ensinados, abominam os usos de seus progenitores. São eles a nossa consolação. E mesmo seus pais já parecem muito diferentes dos de outras terras, porque não matam, não comem seus inimigos e nem bebem o cauim como faziam antes. Além desses que aqui vivem, nos hão mandado de Portugal alguns meninos abandonados ou com os pais mortos, os quais sustentamos com muito trabalho e dificuldade. Recolhemos também alguns órfãos desta Índia brasílica, principalmente os mestiços da terra. Assim podemos ensiná-los a fé cristã, porque é a gente mais perdida desse lugar. E alguns de tão cruéis e selvagens conseguem ser piores que os índios. Alguns desses mestiços podem ser de boa valia para nós. Por isso tentamos conquistá-los, pois deles depende a edificação ou destruição desta terra. Além do que, podem servir como língua ou intérprete para ajudar na conversão do gentio. Os de boa índole podem até se tornar padres. Os outros trataremos de outra maneira. Caso fizessem por aqui casas da companhia, seria muito bom. E poderíamos fazer trocas com os irmãos do colégio de Coimbra, de maneira que nos mandassem para cá os enfermos de lá, desde que tivessem propensão à virtude, pois se curariam com os trabalhos e a bondade da terra, como temos experimentado nós, os enfermos que de lá viemos. E aprenderiam a língua dos índios, e assim nos ajudariam no serviço de Deus de converter estes selvagens. Daqui lhes enviaríamos alguns mestiços. Os que demonstrassem virtudes e qualidades para serem irmãos deveriam ser recolhidos nos colégios, e os que não, e fossem colocados nas casas de órfãos, para que os ruins não destruam a boa obra. O resultado destes trabalhos tem sido um grande serviço de Deus. Louvor e glória ao Senhor. Não importa as causas reais da violência. Poucos enxergam que são persuadidos de uma relação similar dos jesuítas e seus catecúmenos. Quando os padres convenciam seus fiéis a se autoflagelarem até o sangue escorrer em nome de Deus.
Açoitavam-se com disciplina para se purificarem e para pagar os seus pecados. Esses muitos que não enxergam, literalmente pagam. Só que eles pagam dinheiro. Não que isso seja mais fácil, mais doloroso, mas é a linguagem da sociedade que eles vivem. O dinheiro. Vendem o que tem de mais precioso, o tempo. O tempo de estar, o tempo de ser, o tempo de amar. Vendem o tempo de estar com seus filhos para comprar coisas que eles não precisam. Vendem o que tem de mais importante para comprar coisas que não deveriam importar. Eles aprenderam. E Deus quer vê-los prósperos. Entre muitas aspas. Que Deus é esse, tão vaidoso que quer ser louvado, tão vingativo que castiga aquele que não crê ou que o desobedece? Que Deus é esse? Deus é esse que ancora o sentido da prosperidade no dinheiro e no consumo. Mas isso eles não contestam, não contestam. Escrevem mensagens de louvor a Deus, tentando convencer o outro que o seu caminho é o caminho da verdade. Aliás, o único, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que, no fundo, eles pensam que Deus anda lendo essas mensagens. Ou pelo menos tem essa esperança. Ou talvez nem pense sobre isso. Só seguem cegamente tudo que lhe foi incutido. E se em algum momento de ousadia e lucidez pararem para pensar em tudo isso, logo em seguida se sentem culpados. E essa culpa os consome, os tortura. Alienados que são, não percebem que esta é uma culpa cristã. Porque eles aprenderam. E para se arrepender, para se salvar, tem que se reconhecer e se arrepender dos seus pecados. Esta culpa se torna um companheiro constante, o silício açoite. A fé deles é a verdadeira. O caminho deles é o que leva verdadeiramente a Deus. Eles não têm noção do sentido de alteridade. Estes índios entre os quais estamos agora praticam guerras entre si. Umas nações contra outras da mesma tribo, que é muito comum em toda a Índia do Brasil. Depois que aqui chegamos, foram à guerra. Um dia antes da batalha, fizeram uma cabana segundo seu costume, onde puseram uma cabaça parecida com o rosto humano enfeitada com plumas, preparadas para que os feiticeiros, que eles chamam de pajés, recebessem como sacrifício e respondessem sobre o sucesso da guerra. Estes pajés, que fazem essas feitiçarias que são muito apreciadas pelos índios, conseguem convencê-los que em seu poder está a vida e a morte. Não ousam aparecer diante de nós, porque conhecemos suas mentiras e maldades. Mas nessa ocasião, ao invés do pajé, chamaram os nossos catequizados, que responderam que tudo aquilo era uma grande falsidade e que nós, quando esperamos uma vitória do nosso Deus. No dia seguinte, apareceu uma multidão de inimigos que foram vencidos. Os nossos catequizados mostraram ser inteira sua intenção, porque deixaram enterrados os inimigos que mataram ao invés de comê-los em enorme festa. O mais impressionante, porém, foi saber que os inimigos voltaram ao lugar da batalha, desenterraram seus próprios guerreiros e comeram, pensando que eram dos contrários. Outro dia, em uma terra vizinha, foram mortos alguns inimigos, e alguns dos que convertemos andaram por lá, não para comer a carne humana, mas para beber e ver a festa. Quando voltaram, não os deixamos entrar na igreja, senão depois de se disciplinarem até verter sangue. No primeiro dia de janeiro, entraram todos na igreja em procissão, batendo-se com disciplina. E só assim os aceitamos. Se por acaso alguns dos nossos catequizados praticar qualquer ato semelhante aos costumes gentios, ainda que em proporções mínimas, quer nos trajes, quer na conversação ou qualquer outra coisa,
imediatamente é censurado e tratado com escárnio pelos iguais. Certa vez, encontrei um deles tecendo um cesto no domingo. No dia seguinte, levou o cesto para a escola e, na presença de todos, o queimou. Muitos conhecem muito bem o caminho da salvação e não podem alegar ignorância perante o tribunal do Senhor. Agora, com a ajuda de nosso Senhor, nos ocupamos da doutrina a esses índios selvagens e em rogar ao Senhor que abra a porta para a conversão de muitas outras nações novas, que parecem ser promissoras por não haver entre elas o hábito de comer a carne humana. Deus seja louvado e adorado, pois Ele é o provedor das nossas virtudes. Autoflagelo, autoflagelo, progresso, autoflagelo, consumo, autoflagelo, cultura da obsolescência, a subserviência do colonizado, autoflagelo, cultura da obsolescência, progresso. E foi nisso que se transformou esta terra povoada de cristãos, que subjugaram os indígenas por considerá-los primitivos e selvagens, talvez por não serem gananciosos. E trouxeram para cá a máquina do progresso humano-tecnológico, o progresso da produção em larga escala que envenena a terra e seus frutos, em nome do lucro, o progresso dos bens materiais, do ouro, da prata e da miséria da alma. Paramos para pensar que somos vítimas do autoflagelo. Somos flagelados pelas constantes frustrações que nos surgem da não realização dos nossos desejos insaciáveis, principalmente os de consumo, sem contar o fato que nos vendem produtos que nos trazem uma felicidade efêmera, mas que causam mal para a nossa saúde, pelos malefícios causados ao nosso organismo e mental, pelos desejos, necessidades e frustrações que nos trazem. Temos que satisfazê-los. Progresso. Viva nós! Viva as nossas frustrações! Viva! Viva o progresso! Viva a subserviência do colonizado! A cultura da obsolescência! Olha esse celular. O aparelho é o último modelo. É cheio de recursos, os quais nós nunca usaremos. Mas é muito provável que tenhamos entrado na fila para ser um dos primeiros a tê-lo. E no dia seguinte, lemos que o fabricante já está preparando um modelo novo que lançará em breve com mais recursos que este, os quais nós também nunca usaremos. Mas já estamos pensando em tê-lo. E o nosso, tão novo, perde a graça. Foi comprado hoje, custo caro, e já é praticamente obsoleto. Talvez nós nem pensemos sobre isso, mas nosso maior desafio seja sobreviver às nossas frustrações. Mas é muito provável que sucumbamos a elas. Aí virão a depressão, a síndrome do pânico, as obsessões, ou talvez um desses transtornos nomeados por siglas malucas, TOC, TAB, TA, TB, TSE. Não, TSE não. Sei lá, tem qualquer coisa. Mas não se desesperem. Nós temos as soluções para os seus problemas. Vamos te vender os ansiolíticos, as pílulas da felicidade, os antidepressivos, ou talvez uma dessas loucas e caras terapias que jamais irão tratar as origens dos seus problemas, mas sim as consequências. Assim nos fidelizam como cliente. Assim nos fidelizam como clientes. Se formos tolos alienados, cairemos na armadilha. Sofreremos, sucumbiremos e pagaremos caro pela cura ou pela ilusão de nos curar, mantendo-nos à base de remédios. Agora, se formos tolos com senso crítico, sofreremos, nos frustraremos,
Nos revoltaremos e por não ter muito ou nada o que fazer se ocumbiremos. Aí vão nos dizer que as terapias são as mesmas dos outros, ou seja, dos tolos alienados. E nós achamos que evoluímos. Ficaram tristinhos? Vamos às compras! Autoflagelo, consumo, progresso. E foi disso que se transformou. Uma coisa que desejo e peço muito a Nosso Senhor, sem a qual não se poderá fazer fruto no Brasil, é que esta terra toda seja muito povoada de cristãos. Que os cristãos a dominem e a subjuguem, pois a gente nativa é tão indômita e está tão encarniçada em comer a carne humana e em não reconhecer o que lhes é superior. Tenho desejo e quase certeza de que terra adentro se descobrirão muitos metais e riquezas, porque com isto os cristãos habitarão estas paragens, e estes pobres índios que tão tiranizados estão do demônio se converterão ao seu Criador. E é a mão de Deus que conduz meus passos e me dá firmeza de espírito para continuar os trabalhos. Amém. Eu faço parte desse sistema sórdido. E por mais que eu enxergue toda essa teia que me prende, que me oprime, eu não consigo me livrar dela. E me culpo. Preciso me livrar de mais dessa culpa cristã. Eu sei que faço parte de tudo isso. E ao mesmo tempo sou vítima. Vítima. Mas há esperança. Tem de haver. Talvez eu pudesse aprender com o indígena. Mas antes eu ia ter que esquecer tudo que me disseram sobre o indígena. Entender como ele é de verdade, a sua essência. Mas quando não está contaminado com a falta de valores, pela ganância e pela ideologia da minha sociedade, ele vive em paz, em harmonia com a natureza. É ligado à terra como que por um cordão umbilical, dedicando respeito àquela que lhe dá a vida e o alimento. Eu deveria viver mais próximo das minhas origens, da minha essência, das quais me afastei, levado por uma enxurrada de falsas e ilusórias ideias de progresso, prosperidade e felicidade efêmera. O indígena só se degenera à sombra do contato e submissão da minha sociedade, dos meus valores. E quando pode, a mídia esconde os corpos. Talvez na esperança que desapareçam sem que ninguém perceba, furtivamente. Estou sendo romântico? Talvez eu pudesse aprender com a criança também. Aquela que na tenra idade ainda não se infectou com as ânsias e angústias, que ainda traz na face uma alegria ingênua, espontânea. Não é aquela alegria, não, de frases feitas para mostrar para quem eu não gosto, que eu não sou, que eu não estou sentindo. As lembranças da minha infância são quase sempre boas. Relembro se eu tomado assim por um saudosismo. Eu posso ter diferentes explicações para esses sentimentos e sensações. Eu posso achar que é a memória seletiva que exclui as más lembranças, traz à tona as boas. Ou posso dizer que naquele tempo tudo era muito diferente. Eu tinha menos, era mais feliz, mais livre e com outras preocupações. Eu posso achar que era a pureza, a ingenuidade da criança que conduziu o meu olhar para uma realidade otimista. Sempre foi assim. A infância, por mais difícil, sempre teve um espaço para o sonho, para a magia, ou um simples olhar otimista para quase tudo. As coisas tinham mais graça, a vida tinha mais graça. Depois foi perdendo a cor, ficou cinza. Eu cresci e vieram as angústias e as frustrações. Sabe que quando eu olho para trás, eu percebo que eu não evoluí. Não, definitivamente,
eu evoluí. As minhas angústias, ansiedades e frustrações, elas são as imagens da minha evolução. E você? Se lembra da sua infância? Pela luta do meu pai na revolta dos comuneiros contra o imperador Carlos V, a família deixou o continente e se refugiou na ilha de Tenerife, onde nasci. Ali aprendi a ler e escrever e alguma coisa de latim. Desde cedo fui iniciado na vida religiosa. Assim, pois, aprendi a orar e a jejuar em casa, e os ensinamentos do livro sagrado que conheci na ermida do povoado, dedicado à Virgem dos Remédios. Eram dias alegres quando eu, meus pais e irmãos íamos ao vilarejo para assistirmos às missas e sairmos em procissão. Em outros dias, eu corria pelos bosques e subia os montes para mirar lá de cima o mar e o povoado. E assim transcorria a minha vida. Entre os bosques e montes, e principalmente as coisas da fé, que o Senhor teve por bem de obrar. Tempos de contentamento e satisfação. É como se desde muito cedo o Senhor me preparasse para o destino que me escolheu quando adulto. A vida em pobres cabanas entre os bosques, jornadas de muitas léguas e a pregar o Evangelho entre os índios do Novo Mundo. Quis o Senhor trazer-me a estas terras do Brasil. Hoje, depois de muitos anos vividos aqui, testemunho muitas perturbações entre os portugueses, de uns para com outros, por vaidades e ganância. Brigam também conosco, porque não lhes concedemos que façam com os índios cristãos a sua vontade. Querem escravizá-los, subjugá-los, e se não alcançam intento, os matam. Eu estou velho e mal disposto, mas desenganado de ter descanso nesta peregrinação. Pois esta guerra com os índios é muito antiga, e não se acabará senão com o próprio índio. Penso que morrerei nesta terra do Brasil, e este é o meu desejo agora. E a única certeza que trago comigo é que o índio um dia desaparecerá. Que Deus Nosso Senhor nos proteja. E você? Acha que evoluiu? Conseguimos conquistar com braço forte. Em meu seio, a liberdade. Desafio nosso peito à própria morte. O patamar, a salvação.
Olá, boa noite. Bem-vindos todos ao bate-papo sobre o projeto deanchietavocê.com. Hoje foi a estreia da temporada, que ainda abrange os dias 26 e 27 de março e 2, 3 e 4 de abril. Sempre na página do Du Teatral no Facebook e nas páginas das prefeituras, a biblioteca e a Casa de Cultura parceiras. Eu sou Letícia Olivares e para começar e me ajudar hoje também nesse bate-papo, eu vou chamar meu ator querido, o parceiro de produção, André Falcão. Oi, André. Oi, Letícia, que beleza estar aqui com você nesse momento tão especial em nossas vidas profissionais, pessoais também, pelo fato da gente estar conseguindo trabalhar numa situação como essa, é muito emocionante, né? É muito emocionante. Um ano atrás, quando tudo isso começou, a gente, naquela situação de e agora, como é que nós vamos fazer para continuar a trabalhar? Porque parar de trabalhar, nós não vamos parar nunca, né? Essa é a nossa missão. A gente veio para cá para fazer isso. E é uma grande oportunidade, uma alegria imensa essa estreia, que antes da pandemia a gente já havia começado, já presencialmente já havíamos ensaiado muito, e esse tempo todo parado, e essa possibilidade agora tão maravilhosa de levar para o público esse trabalho que a gente elaborou por tanto tempo, né? E, ao mesmo tempo, também agora o lado... Como é que eu posso falar que existe um lado bom nisso, né? Nessa situação, mas conseguir também abranger outros públicos, outros territórios, novos parceiros, né? E todo mundo numa situação muito parecida, mas junto. Então, esses parceiros todos que nós temos nesse projeto são pessoas muito queridas, muito especiais, que estão resistindo também, como nós, cada um dentro da sua possibilidade, da sua função, fazendo o que pode, né, para levar pelo menos o que a gente sabe fazer aí, que é a arte, esse elixir, né, que faz com que a gente continue a pensar, viver e encontrar possibilidades de resistir. Então, eu estou muito feliz, emocionado, amei essa direção, você sabe disso, que você falou que eu sou seu ator querido, mas você é a minha diretora querida. Então, eu só tenho a te agradecer, Letícia, pela direção, pelo seu pulso firme nessa produção e por finalmente estarmos nessa nova fase desse projeto. Muito feliz mesmo, Lê, de estar aqui com você. Eu também, querido, muito obrigada. E aí, trazendo para perto essas pessoas tão importantes que você citou, que estão junto conosco nesse momento de estreia e nessa resistência da arte, né, da possibilidade do fazer artístico, eu vou chamar alguns convidados de hoje. A gente está aqui com o Cadu de Castro, o autor do texto. Ele também é historiador, é fotógrafo, ele trabalha com os povos indígenas desde 2005, desenvolvendo projetos culturais, realizando a documentação fotoetnográfica de diferentes etnias. Oi, Cadu. Oi, Cadu. Aí, representando aqui a cidade de Itanhaém, a gente tem uma das cidades mais antigas do país aqui conosco, por onde o Anchieta passou, né? Pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, recebemos o Antônio Eduardo Campos Chen, o diretor de cultura, mais conhecido como Tony Chen. Bem-vindo. Oi, Tony! E mais um... Ai, que bom, Tony, obrigada. E mais um convidado aqui pela Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, a Fundas. Está conosco o diretor artístico-cultural da Fundas, Adbailson Cuba, inclusive com a nossa peça abrindo hoje a mostra virtual Lab São Sebastião Criativa. São Sebastião fez parte da história de Anchieta também, por pertencer à capitania de São Vicente e ser terra dos Tupinambás, né? Muito bem-vindos!
Obrigado, obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Sim, a gente tem uma história muito importante, assim, a gente do território, né? Boiçucanga, por exemplo, a praia de Boiçucanga, temos registros, é muito legal, muito um privilégio, né? Saber que a gente faz parte da história também por esse viés. Maravilha, Diva. Bom, eu vou começar fazendo umas perguntas para o Cadu e a gente já volta com todos os nossos convidados. Cadu, fala um pouco sobre a importância da temática abordada nesse teu texto, com toda essa tua experiência, né, com os indígenas. Você está sem microfone, Cadu. Abre o microfone, por favor. Oi, abri agora, estava fechado aqui. Então, na verdade, quando eu escrevi esse texto, né, eu já pensei no André, né, para protagonizá-lo, né? Então, desde o início, ele já foi pensado aí para o André. A temática abordada, na verdade, um dos conflitos que a gente traz é exatamente as mentalidades, né, que mudam muito pouco com o transcorrer do tempo, e aí a gente está falando de séculos, né? O Anchieta, que foi esse homem da modernidade, da idade moderna, que viveu boa parte da sua vida no Brasil, ele trazia consigo muito das mentalidades medievais, né, que eram fortemente presentes nesses homens modernos, e a gente percebe que muitas delas nos chegam até os dias de hoje, né? Então, a relação, por exemplo, que nós temos entre a nossa sociedade e a sociedade indígena, ela mudou muito pouco, né? O olhar preconceituoso, construído historicamente para justificar a escravização, o roubo das terras e o extermínio dos povos indígenas, ainda é hoje largamente replicado, né? Seja pelas mídias e muitas vezes até no próprio sistema de educação, né? Aos poucos isso vem mudando. E a partir daí trazer todas as reflexões, né, contemporâneas, né, dessa vida pautada no conceito de prosperidade baseado no acesso a bens de consumo, né, no processo que essa sociedade de consumo gera ao planeta. A gente está vivendo, né, hoje também um momento dos chamados extremos climáticos, e a gente pouco enxerga, né, que nós temos uma participação efetiva nisso, principalmente por conta dos nossos padrões de consumo, e assim por diante, né? Então, a ideia foi trazer esses conflitos, esses questionamentos, essas reflexões. Obrigada, Cadu. Muito importante, né, que não sejam esquecidas essas reflexões, que elas sejam sempre atualizadas, para que os povos indígenas realmente ganhem o seu lugar de fala e de visibilidade. E uma coisa, Letícia... Pode falar. É incrível na verdade... também, né? Vou falar. Não, que nós temos muito a aprender com eles, né? Eu trabalho há 16 anos com povos indígenas, né? E são diversas etnias, e há muito a aprendermos com eles, né? Precisamos estar atentos a isso. Sem dúvida. Queria agora chamar o Tônio Adiba, em primeiro lugar, agradecer o acolhimento do projeto e suas programações, né? E se vocês tiverem algum comentário a respeito também do tema da peça, fiquem à vontade. E a gente separou aqui uma questão, porque nós ficamos pensando, né? Vocês acolheram o nosso projeto, que é um projeto pela Lei Aldir Blanc estadual. E como é que é para vocês estar lidando com a visibilidade que a lei municipal da Aldir Blanc trouxe para tantos artistas de diferentes segmentos, né, que aconteceu aí com o cadastramento nas respectivas cidades? Tony, você pode falar um pouco como foi para vocês aí? Olha, ali, esse período da pandemia foi um desafio muito grande, né, para toda a categoria artística, para todos os trabalhadores culturais, né, e a Lei Aldir Blanc veio como um alento
ainda, a gente sabe, muito singelo, mas um alento para que a gente, André disse, retornar ao trabalho, né? Mesmo que não efetivamente nos palcos como estamos acostumados, mas pelo menos virtualmente. E também, como o André disse, existem coisas muito ruins que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia na sociedade, mas coisas muito boas. Foi um momento de grande união dos artistas de forma nacional, para que a gente conseguisse chegar na Aldir Blanc, para que a gente conseguisse chegar nessa lei. E eu posso falar a mesma coisa com relação ao município. Foi uma experiência que a gente vai carregar para a vida toda, de poder ter essa união e poder revelar e descobrir tantas coisas que a gente ainda não tinha descoberto. Né? O mapeamento, que é um desafio nacional, foi uma coisa que a gente conseguiu um bom resultado em pouco tempo, e a gente conseguiu dar luz assim, a tantas manifestações, principalmente, né, como Itaim, uma cidade, como vocês falaram, uma das mais antigas, segunda cidade mais antiga do país. Nós temos muita riqueza em cultura tradicional. Então, a gente conseguiu trazer a cultura tradicional, as aldeias indígenas. Estamos organizando um grande festival que vai vir para abril, com todas essas manifestações, música, artesanato, cultura tradicional. Então, assim, foi assim, um desafio muito grande, que agora a gente tem um segundo desafio, que é manter vivo, né? E unido todas essas categorias, e conseguir cada vez mais fomentar essas atividades, para que a gente consiga que a Aldir Blanc seja não só uma exceção num período como complicado, mas uma atividade ou manifestações como essas sejam constantes, para que o desenvolvimento da cultura no país possa ser como ela merece, né? Principalmente numa cidade como a nossa, que é uma cidade onde a cultura tradicional ela é efervescente. Então foi muito bacana, e acho que a gente está lidando com essa diversidade, com essa descoberta, com muita alegria, para poder pôr tudo isso na rua. A gente não vê a hora de conseguir começar a colocar esses projetos todos para a população conhecer muita coisa que eles ainda não conheciam. Maravilhoso, que demais, excitante. E vocês, Tony, Adiba, como é que foi para vocês? Para a gente, eu acho que as palavras do Tony são muito parecidas com a nossa, né? Eu acho que o que fica de legado nesse processo, nesse triste processo, né, que a gente vem enfrentando, principalmente em especial a cultura, o setor da cultura, é essa possibilidade da gente ter realizado esse mapeamento. A gente teve só dentro, a gente aqui chama de CAGEC, esse cadastro, mais de 510 cadastros, foram contemplados 219 artistas, né? E fora os espaços, se eu não me engano, 37 espaços. E a gente tem também uma aldeia indígena aqui, na divisa com Bertioga, que a aldeia está localizada nas duas cidades. A gente tem mais de 600 indígenas, e eles também, né, foram contemplados, não só como pelo inciso 3, mas também pelo inciso 2, como eles têm 5 espaços, 3 espaços foram contemplados por São Sebastião e 2 por Bertioga. E a gente pôde, né, ter um maior contato, até respeitando esses fazedores de cultura, né, que são muito legítimos, muitos deles são artesãos. Teve a possibilidade da gente poder contemplar. Eu acho que o que fica, além desse mapeamento, é a possibilidade da gente pulverizar esse recurso. Eu acho que a cidade aprende muito com isso. A gente vem estudando uma retomada, né, dessas atividades culturais. Hoje a gente está aqui no Teatro Municipal, que foi, depois de 20 anos, foi reformado pela nossa gestão, pela gestão do prefeito Henrique Augusto aqui na nossa cidade, mas que a gente passou pouco tempo, porque depois disso veio a pandemia. A gente está um ano fechado, mantendo assim essa estrutura, e a gente está realizando as lives aqui desse espaço. A gente fez dividir ela em 4 módulos. A gente está agora na economia criativa. Mês que vem a gente se dedica à cultura tradicional indígena, né? A cultura indígena. Nós já fizemos a cultura caiçara e as artes em geral. Mas assim, falando um pouco do espetáculo, eu acho que a gente precisa, a cada momento, eu acho muito legal, parabenizo o Cadu, você, Letícia, o André, né? Porque a gente fazer essa contextualização, né? Entender que a nossa história é cíclica e ela se repete, e o que nós podemos mudar na nossa história, fazer com que a gente reflita sobre essas questões, é muito importante. Eu parabenizo vocês, fico muito grato pelo fato da gente poder
trazer de volta atividades aqui para o teatro. A gente sempre recebeu peças pelo PROAC, pelos circuitos cultural paulista, e a gente poder fazer essa troca, mesmo que seja nesse momento de forma virtual. A gente falou um pouquinho com o André, né? Quem sabe futuramente a gente venha presencial, mas é uma possibilidade de a gente manter viva essas atividades artísticas e culturais. Muitíssimo obrigada. É uma honra ter vocês aqui conosco e saber de tantas atividades que estão acontecendo paralelamente. A cultura não para, a cultura sobrevive de todas as formas. E acho que o André tem uma questão também, André, para colocar. Sim, tenho questões a colocar. Uma delas é o agradecimento a vocês pela participação, pela presença, pelo apoio em todos os momentos dessa produção, né? E sempre junto com a gente. Não nos conhecemos pessoalmente, mas como vocês falaram aí, não vai faltar oportunidade da gente conseguir concretizar essa relação com um abraço nessa população maravilhosa da cidade de vocês, em vocês também propriamente. O Adiba está aí, parece que num templo, que é um teatro maravilhoso, né? Então, é um espaço aí em São Sebastião. Com certeza, o que interessa para a gente é isso, é ir exatamente ao encontro do público, né? Em todas as categorias. E eu gostaria muito também de comentar aí que você, Adiba e Tony, comentassem essa relação, né? Em receber os projetos estaduais. Provavelmente, vocês tiveram muitas procuras por esse intercâmbio, não é? Então, eu queria saber de vocês uma opinião sobre quais são esses fatores que vocês consideram positivos, principalmente nessa relação, né, do intercâmbio, principalmente em tempos de pandemia e confinamento. Pode começar com você, se você quiser falar, Tony, por favor. Aí depois a gente passa a palavra para a Adiba. Está congelado aqui para mim. Congelou? O Adiba está com você, então estamos ao vivo. Vou aproveitar a oportunidade que o Tony me deu para falar duas coisas que eu falei, né? Assim, aqui a gente tem a história de Hans Staden, né? Os indígenas muito presente aqui na nossa história. Eu acho que vocês contemplarem o litoral de São Paulo é muito legal, Itanhaém, e a gente tem uma história muito forte, uma relação com Ubatuba dentro dessa história de Hans Staden e a praia de Boiçucanga. Então, eu fico encantado, é um lugar de encantamento, assim. Os indígenas que estão aqui conosco não são os remanescentes, as pessoas confundem muitas vezes, mas eu acho que a cultura de matriz africana, indígena, precisa ser muito valorizada, e eu fico muito feliz. Dentro desse processo, a gente tem um histórico de sempre receber, a gente sempre abriu o teatro aqui para que a gente recebesse grandes produções, os trabalhos oferecidos pelo governo do Estado de São Paulo, por meio de PROAC, por meio do circuito cultural paulista, por circuito SESC, né? E a gente, infelizmente, por conta da pandemia, foi minguando, e aí a gente teve que fechar as portas momentaneamente, e a gente não está podendo realizar como em qualquer outro lugar. Mas a gente está tendo a possibilidade de ver grandes trabalhos. Estou falando agora em nível aqui dentro do município, belíssimos trabalhos realizados em todas as linguagens pelos artistas da cidade, né? A gente tem artistas assim renomados morando no município, e eu acho que a possibilidade, mesmo em tempo de pandemia, nós podemos trazer e realizar essa troca como a gente está fazendo agora, é um aprendizado. Trocar é sempre importante. Então, assim, é um grande aprendizado para nós, assistir o trabalho do outro, saber o que a pessoa está fazendo em outro local, é muito interessante. E essa troca vinha sendo realizada já, né? Essa troca artística, cultural, e eu acho que a gente está aproveitando essa oportunidade para continuar mesmo em tempo de pandemia. Lógico que nada muda aquele calor do público, essa troca, né, o ao vivo, eu acho que não vai substituir nunca, mas a gente poder dialogar, a gente poder ver e poder aprender de alguma forma, isso a gente está dando continuidade, isso é muito bom. Eu acho que a Lei Aldir Blanc veio, e pena que, por enquanto, é o que a gente, né, assim, é o que tem. Se pudesse ter uma nova rodada, né, uma nova edição da Lei Aldir Blanc aí, ia ser muito importante,
porque esse recurso ainda é pouco, a gente sabe disso, os artistas sabem muito mais, que já são quase um ano de pandemia, né? Mas é um momento da gente poder ainda celebrar e colocar a nossa arte em evidência. É isso. Bacana. Tony, você ouviu a pergunta ou caiu um pouquinho antes? Caí antes. Caiu. O comentário foi exatamente sobre essa relação, né? Vocês como diretores, em estar realizando esses intercâmbios, a procura pelo intercâmbio, né? Da gente que não é daí, que está de alguma forma interagindo com a população da cidade nesses tempos de pandemia e confinamento. Quais fatores positivos que você aponta nessa relação? André, todas possíveis, todas. É sempre uma alegria a gente receber a oportunidade de estar trazendo novas informações para o nosso município, informações culturais, fazer essas conexões, essas pontes, poder criar esse intercâmbio, essa troca de saberes. Então, é sempre uma alegria quando a gente recebe a proposta. Então, alguns projetos como os PROACs, aqui no estado de São Paulo, e agora a Lei Aldir Blanc, nível estadual, ela tem proporcionado isso, uma série de oficinas, de graduação, de peças, espetáculos que nós estamos recebendo. Nesse domingo agora, a gente tem o Revelando São Paulo, que também vai ser transmitido pela plataforma Cultura em Casa, e temos representantes nossos. Então, assim, é uma possibilidade tanto de a gente receber todas essas manifestações, como também a gente também mostrar um pouco de tudo que a gente produz aqui. Itaém é uma cidade que a gente costuma dizer que ela está um pouco fora do circuito, né? Então, por exemplo, o circuito paulista, que vem para São Paulo, que vem até Santos, dificilmente vem até Itaém, dificilmente vinha. Hoje nós temos um espaço apropriado para receber as peças, um espaço que acabou de ser inaugurado durante a pandemia, um espaço para 400 pessoas, muito bem construído. Então, a gente acredita que a gente vai começar a entrar nesse circuito, mas como a gente estava fora desse circuito, era muito difícil que a nossa população tivesse acesso a um tipo de espetáculo como o de hoje, né? Então, acho que essa troca tem sido fundamental. E hoje, mesmo virtualmente em casa, a gente costuma dizer que esse alento para toda a saúde mental de estar atravessando tudo isso, tanto a cultura quanto de forma geral a música, o teatro, esse alento que a gente está, essa uma hora, ela faz a gente sair de casa, né? Desse nosso retiro em casa e viajar muito longe, através de se sentir, como eu vi alguns comentários, se sentir dentro do teatro, se transportar para isso. Então, olha, eu só posso agradecer muito vocês, agradecer por terem procurado, por terem prestigiado Itaém. É uma honra para a gente ter recebido. Estamos de portas abertas, esperamos que essa seja a primeira de muitas de parcerias possíveis. E a todos os artistas que estão assistindo também, que estão com sua Aldir Blanc estadual, fica de portas abertas para vocês, podem me contactar. Olha que beleza! Atender com muita alegria, porque a nossa população quer. Muito obrigado a todos, viu? Obrigada a vocês também. Obrigado mesmo, isso, né? É um misto das nossas iniciativas com as políticas públicas para que a gente sobreviva e se retroalimente no fazer artístico e na necessidade de estar junto, mesmo que virtualmente. Cadu, você quer dar alguma palavra final também? A gente já está se encaminhando para Não, agradecer ao Adiba e ao Tony, né, por abrir esse espaço. A gente sabe o quanto é difícil trabalhar com cultura no nosso país, tanto na nossa posição quanto na de vocês. Então, assim, parabéns pelo trabalho, né, e agradeço muito por abrir esse espaço para nós, para o teatro, para a arte, para a história, e é isso, né? E a todos que nos assistiram. É verdade. Tivemos então, muito bastante obrigada. audiência nos destinos todos que estamos transmitindo agora, né? Então, é isso mesmo, Cadu. Reafirma aí as suas palavras. Gente, mais algum
Algum recadinho final? Adiba, Tony, querem deixar suas redes? Eu vou convidar, então, as pessoas a acompanharem a nossa programação. Aqui a cultura, ela é gestada pela Fundação Educacional e Cultural Deodato Santana, Fundas, está aqui embaixo. Acompanhe a gente nas redes sociais ou no site da Prefeitura de São Sebastião. A gente tem uma programação muito extensa, e quem sabe futuramente a gente esteja juntos. Vamos repetir esse momento, né, de forma presencial. Eu acho muito legal a oportunidade também que a gente tem de dialogar, por exemplo, com o Tony, que está em outra cidade. Pelo menos isso é um fator muito importante, como a Letícia falou, da gente se unir de alguma forma, né, da gente se encontrar de alguma forma. Isso a internet fez, mas a gente espera vocês aqui, em um momento muito breve, estar conosco, ou reapresentando, trazendo um novo trabalho. Sejam sempre bem-vindos, e a Prefeitura de São Sebastião e a Fundação Cultural agradecem muito a oportunidade. Obrigada. Tony, alguma rede? O Tony teve algum problema de conexão. Voltou. Oba! Tony, quer deixar alguma rede para visitarem? Em abril. O Facebook da Prefeitura Itanhaém, vocês podem acompanhar, facebook.com/Prefeitura Itanhaém, que vocês podem acompanhar a programação que vai sair agora em abril. A gente está nessa prerrogativa também da Aldir Blanc, da prorrogação ou não, gostaríamos de dar mais prazo dos nossos artistas, então, mas a princípio a programação marcada para abril, que é também o aniversário da cidade. Convidar todos vocês para curtirem com a gente essa programação dos artistas, feita em casa, feita aqui pelo nosso exército de artistas de altíssima qualidade. Ei, Legal. beleza. Uma Olha cidade só. ariana, olha lá. Olha, eu quero muito agradecer aos queridos diretores pela participação, como já disse, em vários momentos, todos os momentos que eu pude afirmar esse agradecimento e essa gratidão eu fiz, e quero fazer mais uma vez. Muito obrigado a vocês, dois diretores que estão à frente aí, puxando realmente muita gente, né, que vai depender desse trabalho. Eu agradeço o Cadu, que já mora no meu coração há muito tempo, e Letícia também, né? Então é assim, eu quero convidar todo o nosso público, a todos vocês, para que nos acompanhem nessa programação hoje, a estreia. Amanhã, dia 26, às 19 horas, nós estaremos nos seguintes destinos do Teatral, que é a nossa base, tá? E também com a Facebook Prefeitura de Carapicuíba, São Paulo, SP. Prefeitura de Carapicuíba, SP, e página do Casarão, que é a Casa de Cultura da Vila Guilherme, aqui no nosso território, em São Paulo, na Zona Norte, e onde, inclusive, o espetáculo foi ensaiado, tá bom? Muito obrigado. Na sequência da apresentação, teremos um bate-papo também com outros convidados. Esperamos todos vocês, não percam, tá bom? E lembrando que esse projeto foi realizado com recursos da Lei Aldir Blanc, pelo governo federal, pelo governo estadual de São Paulo, por meio do Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Cadu, Adiba, Tony, André. Boa noite. Boa noite. Sigam nossa programação. Prestigiem a arte. Parabéns pelo festival, sucesso na programação aí. Beijo, meus queridos. Querida.